Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos naquele nosso horário de sempre. Agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, é claro. Já começo te lembrando que dia hoje, sexta-feira, aquele dia aí que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. Mas estamos cheios de notícias para compartilhar, claro, com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 19 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Israel ataca Irã, porém nenhum dos dois países confirmam que explosões ouvidas em Isfahan estariam relacionadas oficialmente a um conflito direto. Ministro Edson Fachin vota para manter decisão que suspendeu o bloqueio do WhatsApp. Em meio a recordes de dengue, Acre e Roraima são os únicos estados sem registros de morte. E a gente mostra também como estão os últimos preparativos para a delegação brasileira embarcar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Você reparou? Apesar de ser sexta-feira, estamos cheios de notícias para compartilhar com você, portanto, vem comigo. Olha só, a televisão estatal do Irã relatou nesta sexta-feira, noite de quinta-feira em Brasília, que fortes explosões foram ouvidas perto de uma base aérea na cidade central de Isfahan, no centro do país. E a agência de notícias MER informou a suspensão dos voos sobre Teherã e outras cidades e também a ativação das defesas aéreas em várias localidades. Vamos ver. Imagens postadas nas redes sociais nesta sexta-feira mostram um quadro de informações de voos no aeroporto internacional Imam de Teherã, com um anúncio de áudio em persa dizendo que todos os voos que partem do aeroporto foram cancelados. Meios de comunicação oficiais do Irã confirmaram a suspensão dos voos e a ativação das defesas aéreas em várias cidades, após 3 explosões perto de uma base militar na província central iraniana de Isfahan, que poderiam ser um ataque israelense. Autoridades americanas disseram aos meios de comunicação locais que Israel realizou um ataque de retaliação à República Islâmica. O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensão entre Irã e Israel, que havia prometido responder ao ataque de Teherã com centenas de mísseis e drones lançados contra o território israelense no último fim de semana. Nas ruas da capital iraniana, Teherã, o clima é de preocupação. Em geral, não somos a favor da guerra de uma forma ou de outra. A guerra é destrutiva. Não aceitamos quer este lado ou aquele lado ataque. Não aceitamos isso. Não estamos satisfeitos com a matança de pessoas, sejam iranianas, israelenses ou de Gaza. A agência oficial de imprensa iraniana IRNA afirmou que não houve grandes danos após as explosões em Isfahan. A Agência Internacional de Energia Atômica garantiu que as instalações nucleares iranianas não sofreram danos. Até agora, gente, como eu falei no comecinho dessa edição, nem Irã nem Israel confirmaram que as explosões ouvidas em Isfahan estariam de fato relacionadas diretamente a um conflito entre os dois países. Mas a gente lembra aqui que esse capítulo que estamos assistindo hoje era temido e também previsto por autoridades mundiais que tentaram, sem sucesso, frear essa escalada de tensão no Oriente Médio, que se intensificou a partir do dia 1º de abril, mais especificamente. Então, para a gente entender em que capítulo dessa história a gente está, esse é o tema que iremos explorar na nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, recebo agora o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Daniela. Obrigado por me receber. A gente que agradece a sua disponibilidade, como sempre. Vladimir, eu gostaria que você trouxesse para a gente a linha cronológica desse conflito. Esse ataque aconteceu horas depois do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã ter dito que se Israel fizesse, de fato, qualquer ação, qualquer ataque, a resposta seria imediata e a nível máximo. É isso? É isso, Daniela. Como você chamou a atenção, no início de abril as coisas ficaram mais tensas por um ataque a um consulado iraniano. 13 dias depois, o Irã ataca o território de Israel e diz que se houver um ataque israelense, estaria com o dedo no gatilho e o próximo tapa seria mais firmes. As autoridades israelenses decidiram que alguma resposta seria necessária e, apesar de não reconhecerem este ataque ou essas explosões que
aconteceram nessa madrugada, a impressão geral é de que foi sim uma resposta de Israel. Ontem, no Conselho de Segurança, houve uma reunião emergencial para discutir a situação do Oriente Médio e todos os países, inclusive o ministro de Relações Exteriores brasileiras, pediram para calma, baixar um tanto quanto as tensões. Agora é aguardar se haverá alguma ação militar subsequente. Bom, a comunidade internacional aguarda, de fato, uma posição do Irã. Gostaria que você falasse para a gente sobre o contexto político que cada um desses países, Irã e Israel, vive, sobre a preocupação de seus líderes com relação à manutenção de seus cargos e o quanto, gente, investir nesse conflito poderia contribuir aí para melhorar a popularidade deles. Do lado israelense, o primeiro-ministro recebe apoio de muitos partidos que conseguem voto com base nesse discurso. Israel precisa ser seguro, Israel precisa combater e eliminar os inimigos. E não tem nenhuma eleição à vista, exceto o risco de uma condenação do Benjamin Netanyahu ou então alguém sair da coalizão, ter novas eleições. E, portanto, um conflito parece alimentar essa base. Do lado do Irã, ele também é um parlamentarismo que teve eleição em março, com baixa adesão da população, dentre outras, a gente viu no VT que a população não deseja conflito, está mais interessada na economia, porém o país ele tem uma liderança religiosa que controla os partidos e que de alguma forma seria a maior referência nesse sentido. Portanto, pouco importa um conflito para a popularidade, talvez seja mais para a retaliação no sentido de demonstrar força e evitar uma guerra no futuro, ou seja, escalonar para evitar uma guerra geral, porque não é o que a população deseja. Falando aqui sobre essa população iraniana, eu vou voltar um pouquinho no tempo e chamar imagens que nos mostram, as imagens que rodaram o mundo e viralizaram, que mostram iranianos comemorando o ataque do último final de semana. Imagens que a gente pode dizer que mostram claramente a disposição da população para um confronto. Eu peço que você comente para a gente, Vladimir, sobre essa sensação que nós, que a gente está de fora, a gente tem ao ver essas imagens. Estamos diante de uma normalização do significado da guerra? Poderíamos dizer isso? Dani, provavelmente parte dessa população que se manifesta é um cenário, se leva algumas autoridades, alguns funcionários públicos para essa impressão. Mas todos nós que estamos de fora, toda vez que vemos manifestação em favor de guerra, tememos que a guerra exploda e, de fato, o negócio vá para um ambiente ainda maior. Um conflito regionalizado, Israel contra o Hamas, já vira um conflito que afeta e tem ataques no Líbano, na Síria, agora também no Irã, e a resposta do Irã podendo atacar a Jordânia, bases militares de outros países e população apoiando isso, a gente sente, pelo menos eu e outras tantas pessoas, que estaríamos repetindo o 1930 de povo pedindo a guerra como se isso fosse necessário, como se isso fosse ético e se não houvesse inúmeros danos humanos, danos morais, sem contar danos ecológicos que ficam por décadas adiante. Portanto, é uma situação de muito medo, ainda mais porque a gente vive num mundo em que países têm armas nucleares e uma guerra nuclear poderia significar a destruição de vidas humanas, animais e vegetais de todo o planeta. Por fim, eu te pergunto, Vladimir, que momento da história estamos vivendo, estamos testemunhando? O Irã pode ir além em um conflito nuclear? A guerra nuclear seria em caso de ameaça de existência. Então, a possibilidade existe porque o Irã tem os elementos de entrega dessas armas. Por enquanto, é apenas suspeita que ele está em produção de armas nucleares. Mas eu lembro, porém, que já teve país que disse que se for para atacar Israel, entrega suas armas nucleares para qualquer um, que é o caso do Paquistão. E aí, qualquer arma nuclear lançada para um rumo, outro que tem a arma nuclear se sente intimidado e responde. Então, é um efeito dominó que realmente poderia desencadear uma guerra mundial. Conversamos, então, com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, Vladimir Feijó, sobre este novo episódio aí do conflito no Oriente Médio, que a gente consegue acompanhando de perto. Muito obrigada, Vladimir, pela sua participação. Bom trabalho, Dani. Abraço. Até mais. Uma excelente sexta.
Bom, e nessa sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar uma ação que discute se é possível bloquear aplicativos de mensagens por decisões da Justiça. O ministro Edson Fachin votou para manter uma decisão que suspendeu o bloqueio do WhatsApp e levou o caso para ser analisado após o dono da rede social X, o Elon Musk, fazer ataques contra o ministro Alexandre de Moraes. O caso começou a ser julgado em maio de 2020, após o Partido Cidadania questionar uma decisão tomada pela Justiça de Sergipe em 2016, que determinou a suspensão do WhatsApp em todo o território nacional por 72 horas. A suspensão ocorreu porque o aplicativo teria descumprido uma ordem anterior que determinava a quebra do sigilo de mensagens do aplicativo em contribuição a uma investigação judicial sobre crime organizado e tráfico de drogas. A empresa alegou que não poderia cumprir a decisão porque as mensagens são criptografadas de ponta a ponta e, por isso, somente os participantes da conversa poderiam ter acesso ao conteúdo. A análise do caso acontece desde a madrugada no plenário virtual da Corte e está prevista para terminar no dia 26 de abril. Até o momento, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade dos bloqueios dos aplicativos de mensagens. E veja a seguir, em meio a recordes de dengue, Acre e Roraima são os únicos estados sem registros de morte. E a gente mostra também como estão os preparativos para a delegação brasileira embarcar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa sexta-feira para compartilhar, é claro, com você. Em meio a recordes de dengue, os estados do Acre e Roraima são os únicos sem registros de morte. Em contrapartida, gente, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de óbitos do país. O cenário epidemiológico da doença é preocupante. São mais de 3,5 milhões de casos prováveis de dengue no país e 1.544 mortes. Em 2023, o número de óbitos pela doença bateu recorde com 1.179. Apesar disso, Acre e Roraima não contabilizam mortes. O estado do Acre registrou 7 casos graves e pouco mais de 6.100 casos prováveis de dengue desde o começo do ano. E no ano passado, apenas um óbito pela doença foi registrado. Roraima é o estado com a menor taxa de incidência do país e tem apenas um caso grave contabilizado. A última morte registrada pela dengue no estado foi em 2022, segundo a Secretaria de Saúde do estado. Tocantins, Rio Grande do Norte e Ceará vêm logo em seguida e juntos possuem 25 mil casos prováveis da doença, o que representa menos de 1% do número total de casos. Entretanto, o cenário é bem diferente em outras regiões. São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de mortes no país. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação contra a dengue na rede pública, com doses que estão para vencer no dia 30 de abril. Agora, pessoas de 4 a 59 anos poderão tomar o imunizante e se proteger da doença. Vamos de destaque internacional agora. Foram escolhidos os 12 jurados para o julgamento criminal enfrentado aí pelo ex-presidente e candidato à Casa Branca, Donald Trump. Nessa sexta-feira, a expectativa é pela definição dos 6 suplentes para que essa fase de seleção seja, então, finalmente concluída. Trump acusa o presidente Joe Biden de perseguição contra ele e critica o fato de ter que estar no tribunal em vez de fazer campanha política para alcançar seu objetivo de retornar ao poder. É uma vergonha, uma vergonha.
Eu estou sentado aqui há dias, de manhã à noite, naquela sala gelada. Todo mundo estava congelando lá. É muito injusto, algo muito ruim, muito ruim. O mundo inteiro está assistindo essa farsa. 5 jurados foram escolhidos nesta quinta-feira e 2 jurados escolhidos 2 dias antes foram substituídos por terem sido recusados. O juiz de instrução, Juan Merchan, de origem colombiana, espera começar na próxima segunda-feira com as alegações do caso, antes de ouvir as testemunhas, em um processo que deve durar 6 semanas. Trump é acusado de 34 falsificações de documentos contábeis da empresa da família Trump Organization para ocultar um pagamento de $130 mil durante sua campanha presidencial de 2016. O republicano, que vai em busca de um novo mandato presidencial nas eleições de 5 de novembro, se declarou inocente das acusações. Uma audiência já está marcada para a próxima semana para analisar se Trump deve ser detido por desacato, por violar repetidamente uma ordem que o proíbe de falar de pessoas ligadas ao caso. A Venezuela protestou nesta quinta-feira contra a retomada de sanções norte-americanas ao petróleo produzido no país. Caracas acusou Washington de violar acordos assinados entre as partes no Catar, onde foram discutidas questões bilaterais, incluindo garantias para as eleições presidenciais de 28 de julho. O governo da República Bolivariana da Venezuela rejeita mais uma vez a pretensão dos Estados Unidos da América de monitorar, proteger, controlar e manipular a indústria petrolífera venezuelana por meio de sua política ilegal de imposição de medidas coercitivas e licenças. Política ilegal de imposição de medidas coercitivas e licenças. O governo americano anunciou na véspera o fim da flexibilização decretada há 6 meses, que autorizava a produção e venda de petróleo e gás da Venezuela. A decisão foi uma resposta ao assédio eleitoral contra a oposição e em meio à organização das eleições presidenciais, nas quais o presidente Nicolás Maduro buscará um terceiro mandato de 6 anos e da qual a líder opositora Maria Corina Machado, impedida de concorrer a cargos públicos por 15 anos, ficou de fora. Mais uma vez, os Estados Unidos estão quebrando sua palavra e buscando, em vão, com pressões econômicas e violência de setores políticos minoritários da extrema-direita que recebem seu apoio, prejudicar o processo eleitoral do próximo dia 28 de julho. Segundo o chanceler venezuelano, o acordo mediado pelo Catar implicou a retirada das sanções no momento da convocação das eleições. O Departamento do Tesouro americano deu um prazo de 31 de maio para a liquidação de transações pendentes e incluiu uma seção que permite que empresas que desejam trabalhar com a Venezuela solicitem licenças específicas. As negociações entre Caracas e Washington ocorreram de forma silenciosa e, entre outras questões, levaram ao acordo de troca entre Alex Saab, acusado de ser testa de ferro do presidente, por 10 americanos e 18 venezuelanos presos na Venezuela. Ao mesmo tempo, uma negociação entre o governo e a oposição no país sul-americano, mediada pela Noruega, alcançou um acordo sobre a realização de eleições no segundo semestre e a revisão das inabilitações contra opositores. Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira o reconhecimento da Palestina como um membro pleno das Nações Unidas. Washington voltou a dizer que não se opõe ao estabelecimento de Estado palestino, mas que este deve resultar de negociações diretas com Israel. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava que a Assembleia Geral admitisse o Estado palestino como integrante das Nações Unidas, teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções no Conselho de Segurança, com Washington utilizando seu poder de veto. A autoridade palestina protestou e disse que a política agressiva americana em relação ao povo palestino é um ataque flagrante ao direito internacional e um incitamento à continuação da guerra genocida. Os palestinos têm desde 2012 o status menor de Estado observador não membro. O governo americano argumenta que a ONU não é o lugar para o reconhecimento de um Estado palestino, mas que este deve resultar de um acordo com Israel, que é contra. Washington também diz que seria forçado pela lei americana a cortar o financiamento às Nações Unidas caso a adesão da Palestina ocorresse sem este acordo bilateral. Os Estados Unidos continuam apoiando fortemente a solução de 2 estados. Esta votação não reflete a oposição à criação de um Estado palestino, mas é um reconhecimento de que ela só virá das negociações diretas entre as partes. Unforgivable mistake.
A omissão é grave e imperdoável. Não abrir os olhos hoje é uma licença para que a injustiça e a impunidade continuem. A omissão é uma vergonha eterna. Everlasting shame. Para que um Estado se torne membro de pleno direito da ONU, a iniciativa deve primeiro ser recomendada pelo Conselho de Segurança, onde deve haver pelo menos 9 votos a favor de um total de 15 e nenhum veto. Depois é preciso o apoio de uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral, composta por 193 países, dos quais cerca de 140 reconhecem a Palestina como um Estado. O Brasil está se preparando para embarcar para Paris, rumo aos Jogos Olímpicos. Em um evento que marcou a reta final dessa preparação dos atletas, o presidente do Comitê Olímpico disse que o objetivo é melhorar os resultados de Tóquio 2021. Vamos ver. Em um evento no Rio de Janeiro, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, falou sobre a expectativa para o evento. Os indicadores, sem ser ufanista, são de que iremos melhorar o resultado de Tóquio em 2021. Faltando menos de 100 dias para o início dos Jogos, a Cidade Luz já vive o clima da maior competição esportiva do planeta. A icônica Basílica Sacré-Cœur, por exemplo, teve sua escadaria completamente repaginada. Posso dizer a vocês que Paris está preparada. As instalações estão prontas, as já existentes e concluindo as temporárias, como a de vôlei de praia, que tem vistas para a Torre Eiffel. O evento também contou com um desfile feito por alguns atletas do time Brasil, vestindo os uniformes que serão usados pela delegação na abertura dos Jogos Olímpicos e na viagem para a competição. Bom, essa edição já está terminando, mas antes, vamos dar o nosso tradicional passeio pelo mundo com a ajuda da tecnologia? Hoje vamos para Nova York, nos Estados Unidos. Pode até parecer a ponte estaiada aqui da nossa São Paulo, não pode? Mas essa, gente, é a ponte do Brooklyn. Para os fluentes em inglês, Brooklyn Bridge. Nas imagens é possível ver que o dia lá já começou e os carros estão aí, indo para tudo quanto é lado. Imagens que a gente já está acostumado, não é? Nova York está 1 hora antes do Brasil, enquanto aqui são 8 horas e 55 minutos, por lá 7 horas e 55 minutinhos. Uma curiosidade para você, a ponte do Brooklyn foi a primeira ponte de aço suspensa a ser construída no mundo e já foi, algum dia, considerada uma das maiores também. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia às 10 horas. Juliana Dariva chega com mais informações e eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias, com tudo aquilo que é assunto no Brasil e no mundo nessa sexta-feira. Não perca!